Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez para refletirmos na palavra do nosso Deus. Estamos no mês de maio de 2020, ainda estamos comemorando o mês da família, quando ao longo de todo esse mês nós estivemos enfatizando a importância da família como instituição criada por Deus. E a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Mutondo, esteve trabalhando o tema Deus transformando a família. É o desejo de Deus que cada família seja transformada pela sua palavra, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero ler para vocês o versículo que tem norteado as nossas vidas ao longo deste mês. Jó, capítulo 42, versículo 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. E se você quiser manter a sua Bíblia aberta também, porque nós estaremos mencionando outros versículos do livro de Jó ao longo da nossa reflexão. Então fique à vontade para ouvir e também para prestar muita atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração através desta reflexão. Jó, capítulo 42, versículo 10, na versão Nova Almeida atualizada, que é a versão que eu estarei utilizando em todos os versículos que eu estarei lendo aqui, diz assim: O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Se você puder, feche os teus olhos comigo que eu estarei fazendo uma oração. Mas se não puder, apenas esteja ouvindo com muita atenção. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de estarmos lendo a Tua palavra e refletindo nela. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes para que possamos compreender aquilo que Tu queres falar aos nossos corações através desta reflexão. Abençoa, Deus, a minha vida. Abençoa a vida de todos os irmãos e amigos que estão assistindo este vídeo nesta hora. Assim eu oro agradecido por tudo, pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus em Jó 42:10, que eu acabei de ler, estarei lendo mais uma vez, diz assim: O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. A história de Jó é muito comovente e muito fascinante. Se você ainda não teve a oportunidade de ler este livro bíblico, eu te desafio a fazer esta leitura. E se por acaso você já tenha lido, mesmo assim, eu também quero te desafiar a reler, porque sei que se você ler este livro, você será grandemente impactado através da história deste personagem bíblico. É a história de um homem temente a Deus, que tinha uma família linda, formada por sua esposa e 10 filhos, sendo 7 rapazes e 3 moças. Este homem possuía muitos bens e vários empregados. Por isso, era considerado o maior homem de todo o Oriente. Porém, era honesto e muito respeitado por todos que o conheciam, o que o levou a ter muitos amigos, sendo alguns amigos mais chegados. Mas,
Como está registrado no capítulo 1 do livro bíblico de Jó, este personagem sofreu uma grande reviravolta em sua vida. Diz-nos o texto sagrado que Satanás, com a permissão de Deus, tocou na vida de Jó, de modo que este veio a perder o bem mais precioso que o homem e uma mulher podem ter, seus filhos. Além de perder seus filhos, ele perdeu os seus bens, os seus empregados e ainda foi acometido de uma doença gravíssima que, apesar de todo o sofrimento que estava sentindo em sua alma, mente e coração, causado pelas perdas que sofrera sobretudo de seus filhos, ainda sofria as dores físicas em seu corpo provocadas por esta doença que lhe acometera. Dá para entender, queridos irmãos e amigos, dá para entender porque até hoje nós utilizamos a expressão paciência de Jó. Você já ouviu essa expressão, né? Talvez já tenha até falado. E lendo a história de Jó, lendo este livro bíblico que conta a sua história, dá para entender muito bem porque que até hoje, nos dias de hoje, anos e anos, milhares de anos se passaram, ainda assim nós utilizamos esta expressão paciência de Jó. Porque diante de todo o sofrimento que estava vivenciando, como qualquer ser humano, chegou ao ponto de até mesmo questionar a Deus o motivo de tudo aquilo estar acontecendo e ainda desejar que nem tivesse nascido, e as pessoas que deveriam confortá-lo não agiram assim. Sua esposa, que certamente também estava sofrendo com toda aquela situação, entregou-se ao desespero total e sugeriu-lhe que deveria abandonar a Deus e morrer. Seus amigos mais chegados que foram visitá-lo ficaram o tempo todo tentando fazer com que Jó se sentisse culpado por tudo aquilo que estava acontecendo. Realmente Jó foi muito paciente. Mesmo em meio a tantas perdas e sofrimentos, ele foi muito, mas muito paciente. Agora nos encontramos diante do registro do capítulo 42 deste livro, a partir do versículo 10, que foi o versículo que nós lemos inicialmente, onde nos apresenta o desfecho da história deste homem que passou por todo este sofrimento. Ali está registrado, está escrito que o Senhor Deus, restaurou, restituiu, transformou a vida de Jó e a sua família. E ainda devolveu em dobro tudo o que ele havia perdido. E o texto sagrado ainda diz que o Senhor concedeu que Jó vivesse mais 140 anos desfrutando da presença de seus filhos e dos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Mas por que será que Deus deu nova oportunidade a Jó, restaurando e transformando a sua vida e a sua família? Será que foi porque ele era muito paciente? Não, certamente que não, embora a paciência fosse uma qualidade sua. Creio que esse não foi o motivo de Deus ter restaurado e transformado a sua vida e a sua família. Então, o que foi? Qual foi o motivo que Deus tinha para transformar, para restaurar a vida e a família de Jó?
A resposta nós encontramos em algumas atitudes de Jó, que definem muito bem o seu caráter e nos levam a entender porque Deus agiu em seu favor, restaurando a sua sorte, transformando completamente a sua vida e a sua família. Vejamos então estas atitudes de Jó. Em primeiro lugar, Jó era uma pessoa íntegra e justa. O texto bíblico, em Jó capítulo 1:1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó era uma pessoa íntegra, justa, gostava de fazer as coisas certas. Interessante que eu fui pesquisar na internet, no Wikipédia ou Wikipédia, o significado dessa palavra íntegra, e olha só o que eu achei. Diz assim: alguém de conduta reta, como diz a palavra de Deus, né? Jó era justo e reto, era íntegro e reto, ou seja, era justo. Alguém de conduta reta, continua o significado lá no Wikipédia. Pessoa de honra, ética, dedicada, brioso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro e justo e perfeito, e puro de alma e de espírito. É puro de alma e de espírito. Interessante, Jó era um homem íntegro. Talvez, ao nos depararmos com essas características de uma pessoa íntegra, pensemos: poxa, mas então Jó era perfeito. Não. Ele era humano, como eu e como você. Ele também cometia erros, mas a sua atitude era diferenciada. Era consciente de que podia cometer erros. A Bíblia fala no final do verso 1 do capítulo 1 que ele temia Deus e se desviava do mal. No próximo ponto, eu quero destacar essa expressão temia Deus. Mas agora, eu destaco o fato de que Jó se desviava do mal. Ele não era perfeito, mas procurava não fazer o que era errado. Ele era íntegro e, como tal, honrava seus compromissos com Deus, com a sua família e com toda a sociedade. Ao conhecer as características de uma pessoa íntegra, eu entendo o que Jesus quis ensinar quando disse que para herdar o reino de Deus é preciso ser como uma criança, ou seja, puro, inocente, simples, sem maldade, e mesmo que cometa erros, porque uma criança também comete, mas é debaixo de uma inocência, é debaixo de uma pureza, sem maldade. E Jó agia assim, Jó era íntegro, por isso dá para entender por que Deus restaurou a sua vida, transformou a sua família. Em segundo lugar, Jó era uma pessoa de fé. Ainda no versículo 1 fala que ele temia Deus, não é verdade? Em Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Jó também expressou isso no capítulo 28, versículo 28, quando declarou que Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Jó temia Deus. Jó agia com sabedoria. Jó confiava em Deus. Jó orava por sua família, intercedia por seus filhos,
pensando na possibilidade deles terem cometido algum pecado contra Deus. Jó era um homem de fé, ele confiava em Deus, ele temia a Deus. No finalzinho do versículo 5 do capítulo 1, deixa eu ler para vocês, o versículo 5 diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, porque os filhos de Jó, eles tinham o costume de fazer banquetes em suas casas, cada dia na casa de um. Então aqui o texto bíblico fala, os filhos, quando se encerravam o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isto constantemente. E é essa frase finalzinha do versículo que eu quero destacar neste momento. Jó fazia isto constantemente. Então, no final desse versículo 5 aqui do capítulo 1, tem essa informação muito interessante. Está registrado que Jó tinha o hábito de interceder diante de Deus pelos seus filhos constantemente. Sabe por quê, queridos irmãos e amigos? Porque ele era uma pessoa de fé. Ele confiava em Deus, e não era só porque até aquele momento tudo ia bem para ele. Não, não era só por isso. Ele continuou tendo fé e confiando em Deus, mesmo em meio às desgraças que lhe sobrevieram. Mesmo depois de ter recebido todas as notícias das desgraças, diz o texto bíblico no capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E no capítulo 2, versículos 9 e 10, depois de tudo que acontecer, inclusive a doença gravíssima que lhe acometera, então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal. E o verso 10 conclui dizendo: em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Queridos, Jó era uma pessoa que tinha fé, ele confiava em Deus, independente das situações. Não perca a fé em Deus, confie nele, confia a ele a sua vida, a sua família, os seus filhos. Creia que ele pode restaurar todas as coisas, o casamento, o amor, o respeito. Continue orando por seus filhos, mesmo que eles estejam distantes de Deus, e creia que Deus pode salvá-lo. Deus pode restaurar e transformar a sua vida e a sua família, assim como fez com Jó. Em terceiro lugar, Jó era uma pessoa que não perdeu a esperança. Não perca a esperança, querido. Creia que há solução. Creia que Deus vai agir em seu favor e em favor da sua família. Mesmo diante de tantas desgraças que lhe acometera, mesmo diante de tantas perdas, mesmo sofrendo muito, Jó não deixou a esperança morrer em seu coração. Jó, que era um homem de fé,
Por isso, mesmo diante de tudo que lhe acometera, ele também manteve viva a esperança em Deus. Podemos ver isso em algumas declarações feitas pelo próprio Jó. Vamos destacar apenas duas neste momento. A primeira nós encontramos no capítulo 14, do versículo 7 ao 9, que está escrito o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó tinha esperança que, mesmo se sentindo como uma árvore cortada, com as suas raízes morrendo, ele sabia que ao cheiro das águas, que ao derramar do Espírito Santo, das águas do Espírito de Deus, o milagre, o agir de Deus sobre a sua vida, poderia restaurá-la, poderia transformar a sua vida e a sua família. E um segundo texto, uma segunda atitude de Jó que eu quero destacar, que mostra que ele era uma pessoa que, independente do que estava vivendo, ele não perdeu a sua esperança, ele não perdeu a esperança em Deus. Jó capítulo 19, versículo 25, é um versículo muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó não tinha perdido a esperança em Deus. Jó era uma pessoa que mantinha viva a esperança. Ele confiava que Deus iria mudar a sua sorte, mudar a sua vida, a sua família, transformar toda aquela situação. Mesmo estando em grandes sofrimentos e perdas, tinha a esperança de que o seu Deus, o seu Redentor, poderia agir e se levantar em seu favor, derramar sobre ele as águas restauradoras e transformadoras do Espírito, produzindo vida, restaurando a sua vida e a sua família. Ele teve esperança e, como sabemos, Deus de fato restaurou a sua sorte, a sua vida, a sua família. Queridos, eu quero concluir esta nossa reflexão falando o seguinte: muitas pessoas e famílias estão vivendo grandes dificuldades neste tempo, e estas dificuldades têm sido ainda maiores devido a essa pandemia que tem assolado todas as nações e, consequentemente, todas as famílias. Como as famílias têm sido afetadas: isolamento social, doenças, desemprego, falta de recursos financeiros, fome, desunião, falta de harmonia, de amor, corrupção entre os poderosos. Mas, olha, queridos amigos e irmãos, tudo passa. Isso tudo que está acontecendo neste tempo também vai passar. Siga o exemplo de Jó, sigamos o exemplo de Jó, mesmo diante das dificuldades que nos assolam. Continuemos sendo íntegros, honestos, não vamos perder a fé em Deus, não vamos perder a esperança de que em Deus há o melhor para a nossa vida, para a nossa família. E que assim como Deus restaurou e transformou a vida e a família de Jó, Ele também deseja fazer o mesmo por você, por sua família, por mim e por minha família, por todos nós. Mas não limite a sua esperança em Deus apenas a esta vida, porque Deus tem algo preparado que vai muito além disso tudo aqui.
um lugar onde não haverá mais dores, pranto, morte, nenhum tipo de sofrimento. Então, queridos irmãos e amigos, vivamos aqui na fé e na esperança de que nada foge ao controle de Deus, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados, como o próprio Jó declarou no capítulo 42, versículo 2. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E creia que em breve o nosso Redentor, que está vivo e está conosco todos os dias, se levantará em nosso favor e transformará o nosso choro em alegria eterna. Queridos, então, quero terminar esta nossa reflexão convidando você, mesmo diante de tudo que você esteja vivendo, eu quero convidar você a adorar a Deus como fez Jó. Adorar a Deus com muita fé e esperança, independente da sua situação. Adore a Deus. Não foi isso que Jó fez? Ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, se prostrou e adorou a Deus. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. E a palavra de Deus fala que em nada Jó pecou contra Deus. Então, adore ao Senhor, simplesmente adore e confie que Ele está agindo em seu favor, transformando a sua vida e a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, restaure a sua vida, a sua família, transforme a sua vida e a sua família. Creia nisso e continue sendo, mesmo diante de todas as dificuldades, uma pessoa íntegra e justa, uma pessoa de fé em Deus, uma pessoa que mantém viva a esperança naquele que pode mudar qualquer situação. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Amém e amém.